E eu sempre falo muito isso da saúde mental das mulheres, que às vezes isso é autotortura, né? Você não entender que cada mulher tem uma necessidade. Então, Não ficar perguntando como foi com você, como foi com você. Ler, né? Se empoderar de conhecimento e chamar aquele profissional que você escolheu para poder cuidar de você e confiar nele, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eles dizem que essa aldeia significa muito da comunidade, todos os valores que a comunidade traz para aquele ser em construção. Mas eu interpretei, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, que essa aldeia diz respeito à rede de apoio. Bom dia, pessoal! Eu sou Eduarda Magaldi, sou otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E também sou mãe de Alice, de 3 anos, e de Lucas, de 9 meses. eu sou a Adriana Monteiro, obstetra, especialista em parto, e também mãe de Pedro, de 5 anos, e Lara, de 2 anos. E esse é o Bom Dia, Doutoras, o bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. De modo muito simplificado, a maternidade pode ser vista de 3 formas. Uma é a maternidade ideal, uma visão muito subjetiva e individual, com muita leitura, 0 açúcar, amor constante e 0 brigas. A maternidade real, uma segunda possibilidade, é aquela que engloba parte do que desejaríamos não ver na maternidade, ou seja, um bocado de choro no chão, privação de sono, mudança de humor e uma estante cheia de troféus mãe de merda para expor. É a realidade. Vamos conversar sobre o troféu mãe de merda, pra gente, né, começar a tirar isso da nossa cabeça. E existe a maternidade possível, que é a melhor que você pode fazer diante das suas informações e condições financeiras e estruturais daquele período. Muito bem. Continuando um pouco sobre esse tema, maternidade real, maternidade, né, possível, estamos na fase do tem que. É aquilo que eu venho batendo na tecla. A gente está tirando as mulheres de uma caixa e colocando em outra caixa. Então, a gente, como mulher moderna, eu sempre gosto de dizer que a gente gosta de falar sobre a mulher, ela tem o direito de escolha, desde que ela seja informada e que ela goste daquilo, que ela acha aquilo importante para ela. Então, tem que parir normal, tem que amamentar a qualquer custo. Tem que tirar a chupeta, tem que privar de tela, tem que. E para desmistificar esses tantos tem que, é que a gente chamou um especialista na arte do maternar e na arte de manter a criança viva, que é o que mais importa nesse rolê, né, gente? É isso aí. Seja muito bem-vinda, Carol Freire. Pessoal, muito obrigada. Eu tô super feliz de estar aqui e, assim, achei ótima essa introdução de vocês e fiquei aqui já pensando um monte de coisa para falar. Então, eu sou Carolina Freire, eu sou pediatra e hematopediatra também, que cuido de doenças do sangue e faço consultório há bastante tempo. Eu não vou falar o tempo porque eu boto botox pra ninguém saber a minha Eu idade. também não preciso falar que eu fui aluna dela. Não. Vou lá. Eu achei que ela não ia falar sobre Mas isso. claro que eu vou falar, porque eu disse assim, se eu tiver filhos, é essa mulher que vai cuidar dos meus meninos. Imagina. E aí, eu tô aqui super feliz de poder passar um pouco da minha experiência como mãe, né, de uma filha de 11 anos, como madrasta de uma de 21 hoje, Verdade. e avó de gato, Isso. e também no meu consultório também, né, minha experiência no consultório. Carol, muito obrigada por você estar aqui hoje. É um prazer enorme conversar com você. Que bom. E tem muita coisa que eu gostaria de conversar. Vamos começar do começo. Assim, pariu. Tchau, Adriana. Vou levar meu filho para casa. Vai embora. Isso. Eu, hein? Exato. O que fazer? O que essa mãe de primeira viagem precisa, assim, estar alerta para tirar a criança da cadeirinha, do car seat e chegar com ela dentro de casa? As primeiras orientações mesmo. Não, a primeira coisa que eu acho muito importante é falar sobre a consulta pediátrica pré-natal. Quando Boa. tem a oportunidade, eu acho muito legal. Porque, assim, isso começou há muitos anos, mas aqui na Bahia ainda está muito incipiente. E a gente precisa estar chamando a atenção dessas famílias para escolherem um pediatra antes do bebê nascer. Porque não só para saber a história da família, saber todas essas coisas que vão acontecer nesses primeiros dias pós-parto, mas também para poder conhecer a pessoa que vai cuidar do seu bem mais precioso,
né? Isso. E aí, se você não gostar, você tem tempo de trocar. Mas Isso que eu depois acho que legal. nasce, você ainda ficar ligando ou pegando a indicação de uma amiga, que às vezes aquela pediatra ou pediatra da família, da sua amiga, da sua vizinha, não tem nada a ver com você, não bate com o estilo, o seu estilo. E é isso, gente. Médico também tem uma questão filosófica. Então, que bom que tem vários médicos no mundo com filosofias diversas. Exatamente. Né? Existem os consensos, mas existem as filosofias, né? Então, assim, A forma de tratar, a forma de abordar, tratar. né? Eu amei fazer minha consulta prévia. É digo logo. muito bom. Eu agradeço. Eu amei. E aí, quando nasce, que vai para o hospital, sai do hospital, a gente recomenda que 2 dias, 3 dias pós-alta, já faça a primeira consulta com o pediatra, né? E aí, quando nasce, e tem alta no final de semana. Pois é. Quem orienta, além Não do vem pediatra? com bula, Né? não vem com manual de instrução. Então, quando vem para consulta pediátrica pré-natal, você já tem um pediatra para chamar de seu e Isso. tirar as primeiras dúvidas, né? Obviamente que o apoio da família, geralmente dos pais, da mãe, né? Da mãe, principalmente, né? Que com a experiência e pode te ajudar bastante. Mas os cuidados são botar o menino no peito, É. dar a fórmula se for necessário. Se tiver Se indicação. não de alerta, xixi, cocô, fale sobre isso. Xixi. O xixi tem que estar claro e o cocô é uma coisa importante. Porque a gente tem aquela ideia de que o neném, quando mama no leite materno, ele pode ficar até não sei quantos dias sem fazer cocô. Mas um bebê, até 15, 20 dias, ele tem que fazer cocô todo dia. Obrigada, porque esse é um tabu que eu fico respondendo aos pacientes. Eu digo, meu amor, leite artificial ou qualquer um, os primeiros 15, 20 dias, todo dia. Tem que fazer cocô todo dia. Depois que entra no ritmo do aleitamento materno, ele pode ficar até 5, 6 dias sem fazer cocô. Mas os primeiros dias ele precisa fazer esse ritmo intestinal funcionar. E aí, o xixi clarinho mostra que o bebê está sendo bem hidratado, bem nutrido. Quantas vezes o xixizinho assim, Carol? Umas 3, 4 vezes. 6 vezes no dia ele faz xixi. O Certo. bebê faz xixi. Porque só Gente, dieta líquida, né? Exato, é isso, gente. Xixi e cocô são formas indiretas da gente perceber que a nossa amamentação tá rolando. Então, eu sempre digo que a amamentação, que é outro tema que a gente vai entrar daqui a pouco, é E fé. agora, amiga, na sequência. Mas eu queria falar um pouquinho antes dessa questão da amamentação, o porquê que a gente precisa fazer a avaliação do bebê com 2 dias, 3 dias. Porque ele nasce com um peso, ele sai da maternidade com um menor peso que perde, e até 7 dias pós nascer, ele pode perder até 10% do peso. Mas às vezes o bebê, quando vai para a primeira consulta, ele perde mais do que 10%. Isso. Então a gente tem que tomar alguma atitude, ver a questão da amamentação, chama a consultora de amamentação, tá muito mais perto, volta daqui a 24 horas, volta Tem daqui a a 48 icterícia, horas. né? Tem a questão da icterícia, Tem a né? questão do freno lingual, Do né? Que é uma freno. questão que dá muita dúvida para as mães quando Exatamente. tem. Exatamente. A gente também tem que ver os sinais de depressão na maternidade, da mãe. Obrigada. Né? Alguém tem que olhar Como para é essa que tá? mãe. Como é que tá isso? Como é que tá a família? Se o pai tá presente? Quem é a rede de apoio? Tem funcionário? Tem condições de pagar uma técnica de enfermagem? Como é que tá isso? E tudo isso a gente pode já orientar, gente, na consulta Pediátrica, pré-natal. pediátrica pré-natal, porque não é uma consulta só para a mãe, é uma consulta para a família. Família. Inclusive, a gente recomenda que vá o pai Isso. ou a principal pessoa que vai estar com a mãe nos primeiros dias. Isso, muito legal. Tem um provérbio africano, né? Que toda mãe, todo grupo de mãe conhece esse provérbio, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Eles dizem que essa aldeia significa muito da comunidade, todos os valores que a comunidade traz para aquele ser em construção. Mas eu interpretei, quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, que essa aldeia diz respeito à rede de apoio, que é preciso uma aldeia. Então, precisa todas aquelas pessoas, né, que estão ao seu entorno, seja pai, mãe, avó, funcionária, amigos, toda a rede de apoio para poder deixar aquela criança viva, porque é muita demanda, né? A criança dorme muito. São quantas horas por dia que esse recém-nascido dorme? Mais de 18 horas. Mais de 18 horas. Mas assim, é difícil dormir toda hora que o bebê tá dormindo. Você tem suas coisas para fazer. Então a mãe fica muito cansada. E eles trocam o dia pela noite, muitas vezes, né? A maioria troca o dia pela noite. Isso é uma coisa fisiológica. Que a gente pode lembrar, a gente, de quando estava gestante, então quem está gestante aí, vai lembrar que de noite o bebê, durante o dia você está trabalhando, o bebê mexe muito pouco. Quando dá o final do dia, que você janta, que você para, ele começa a jogar futebol dentro da barriga. Esse padrão vai até 45 dias de vida. Perfeito. Então não tem como ser diferente, o bebê vai trocar o dia pela noite. E aquela questão do seu bebê já está dormindo a noite toda, quando é que as mães devem se preocupar com o bebê estar dormindo a noite toda? E mais uma dúvida,
o que é dormir a noite toda em padrões de criança. Já me disseram que era até pelo menos 5 horas a partir do tempo que ele começa a dormir, mas significa que ele dormiu 7, ele vai acordar o quê? Meia-noite, como é a matemática, tá certa? Mais ou menos. Meia-noite é quando a família tá dormindo. E aí? Exatamente. É muito complicado, porque assim, realmente o ciclo dele de ficar sem comer, quando o bebê estabiliza o ganho de peso, a gente pode deixar 4 a 5 horas. Ele geralmente não tolera mais do que isso. Alguns conseguem 6 horas. O problema é que isso cai na madrugada. E aí não tem jeito. Tem que dar peito mesmo, né? Ou da fórmula, se for o caso, né? E aí tem que ter essa consciência de que para ele passar a noite toda dormindo, ele tem que ter aporte Calórico. até pelo menos meia-noite. Então, a gente chama até, tem um termo que chama mamara dos sonhos, que é aquela de 23 horas, mais ou menos. Que o bebê, às vezes, está dormindo, você pode pegar ele, dar um mocotó, para ver se ele leva mais um pouco de tempo. Então, tem várias dicas que a gente consegue fazer para um bebê recém-nascido. Mas o importante é aquela coisa de tem que ser a cada 3 horas, né? De mamar. É nesse primeiro período em que a gente está precisando estabilizar o peso. Estabilizou o peso, se ele estiver dormindo, deixa eu dormir. Ótimo. Só não pode de dia. Tá. Então, de dia a gente tem que ser mais militar para poder a gente dar um aporte calórico maior. Quando ele der o primeiro estirão, que seja noturno. Polêmica. Pode jogar. Eu gosto. Carol, e aí eu vou falar de uma coisa que me ajudou muito, que ajuda muitas mulheres, mas que é bastante polêmico, que é fazer a amamentação, que eu chamo amamentação livre demanda e demanda orientada pelos pais. Eita. O que é isso? Por que eu gosto dessa polêmica? Para muitas mulheres, a demanda livre, pura e simples, é extremamente desorganizadora da rotina daquela mulher. Para mim, foi especialmente desorganizante pensar que eu não teria uma hora para tomar um café da manhã, almoçar e jantar. Que eu digo que tortura, gente, é quando a gente tira a dignidade da pessoa. Como é que a gente tira a dignidade de uma pessoa? Quando a gente tira o comer, o se higienizar, o dormir e, por último, o opinar, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, as famílias, nessa coisa, tem que amamentar, tem que botar no peito, não sei o quê. E até dos próprios mais velhos, eles tiram essa dignidade que eu chamo da mulher. Então, não, peraí, não come agora não, bota logo no peito, não Ou sei o comer quê. frio, né? Vai Ou comer frio, né? E eu sempre falo muito isso da saúde mental das mulheres, que às vezes isso é autotortura, né? Você não entender que cada mulher tem uma necessidade. Então, para mim, foi extremamente importante fazer esse misto. Gente, eu amamento há 5 anos, tá? Então, não É expert. é sobre isso. E não é sobre ser expert também, mas é de dizer assim, muitas vezes são essas estratégias para cada família que vão fazer a mulher conseguir ultrapassar os 54 dias que está descrito na literatura. 60 e tantos % das mulheres, elas desistem da amamentação após o 54º dia. Isso é 2 meses, né? Isso. Antes de Elas 2 meses. desistem da amamentação pelas dificuldades. Se você conseguir fazer a mulher passar até 60 dias amamentando, com diversas estratégias, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi algo que me ajudou muito. Eu fazia demanda livre, mais demanda orientada de dia, e principalmente nesse início de noite. Antes de Carol responder, eu queria trazer que realmente existe um movimento político, né, em cima do aleitamento da livre demanda, porque até a década de 90 foi muito pouco estimulado que essas mães amamentassem porque tinha que voltar seus a trabalhar. filhos, porque tinha que voltar a trabalhar, então era aquilo de já introduzir chás ou sucos bem no iniciozinho, Pra antes da atrasar a criança ter amamentação. Isso. o desenvolvimento neurológico capaz de poder comer. engolir aquele alimento, e depois foi visto que o aleitamento materno, ele não é apenas alimento, ele é imunidade, ele é acalento, ele tem diversas outras desenvolvimento da musculatura oral e tudo mais. Então, ele tem muitas outras funções que só o leite, a mamadeira ou o alimento que a mãe estiver ofertando, ele não traz. Então, assim, a gente foi de um extremo para outro. Antigamente, não amamentar horrível, deixa o peito caído, ninguém precisa passar por isso, vamos voltar ao trabalho, etc. E agora, o que a gente vê é tipo assim, você não amamentou, Exclusivo. você não deu seu peito, você já veio com a fábrica preparada. Como assim você vai privar o seu filho? E as mães sofrem muito com isso. Quem não consegue amamentar são menos mãe por isso. Ou quem não tá afim. Elas começam ali com o troféu de merda, dizem assim... Adoro o troféu de merda. Troféu gente. de merda, vamos contextualizar. Se você não ouviu o episódio passado, Pois é.
2 atrás, volte o episódio com Lynn Chemas, que a gente fala sobre a sobrecarga da mulher. O troféu mãe de merda é aquele troféu que você recebe quando você faz algo que você acha digno daquele troféu. Porque o troféu só você pode dar. Ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. Então, cabe a você fazer lá a sua terapia, a sua meditação, o que quer que você faça para poder estar em paz consigo mesmo, para poder tirar o troféu da estante e jogar no lixo. E é isso. É sobre isso. Então vá, minha amiga. Pra gente não ficar com esse troféu de merda. Na prescrição, quando eu comecei a fazer consultório, eu não tinha paciente, né? Aí eu fiz os modelos de prescrição mês a mês, com as vacinas e tudo. Aí tem lá, aleitamento materno exclusivo, era o primeiro item, né? Livre demanda. Aí, depois, quando a gente via que se o paciente não tinha aleitamento materno, eu tirava e botava a fórmula lá escrita. Mas o livre demanda e o exclusivo, quando era aleitamento materno, mantive na prescrição. Até um dia que eu pari. Obrigada. Quando eu pari, eu tive muita dificuldade na amamentação. Fiz curso na Calma. Quando eu tive minha filha, e aí eu comecei a voltar para o consultório, quando eu entreguei uma prescrição para uma mãe, aleitamento materno exclusivo, livre demanda, aquilo me bateu de um jeito muito ruim. Nossa. Eu peguei a prescrição dela de volta. Essa bebê, ela tem a idade da minha filha. Aí eu peguei a prescrição, já, peraí que eu vou fazer uma edição. Eu tirei e botei aleitamento materno exclusivo. Porque é muito difícil essa coisa de você estar 100% voltada o tempo inteiro para aquele ser que depende de você para sobreviver. E sendo que nesse dia eu conversei com ela, porque ela estava tendo muita dificuldade, as dificuldades que eu já tinha passado, tipo, um mês antes, né? Sim. Aí eu falei para ela assim, olha, quando não der, bota no carrinho. Não tá com fome, dá uma sacolejada, outra pessoa sacoleja, vai tomar um banho. Né? Pra respirar. Beba um pouco de água, porque o leite vai voltar. Ela, às vezes meu leite seca. Eu falei, é normal. Você não consegue ficar produzindo o tempo inteiro. Você não é uma máquina, né? E aí, aquilo foi... E realmente, a partir daquele momento, eu comecei a mudar. Você vê como a maternidade, às vezes, torna um profissional um pouco diferente, né? Sim. E aí, eu acho que a gente precisa entender a situação de cada família. Perfeito. A livre demanda é uma orientação de que a gente tem que estar disponível para o bebê, realmente, né? Mas na impossibilidade, o que é possível fazer? Pode atrasar 10 minutinhos ele no colo de outra pessoa, porque no seu colo ele vai chorar. No seu colo ele vai chorar. Vai. Porque ele está sentindo chorar, cheiro. Ele vai cheirar, entendeu? Ele vai... Exatamente. Aí exatamente. Por isso, exatamente. É interessante você trazer isso, que depois de virar mãe, você se tornou uma profissional totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu também senti muito isso. Tem uma tia minha que fala assim, quem beija meu filho, adoça minha língua. Ela sempre fala... Minha tia tem vários ditados, assim, isso me tocou quando eu estava me preparando para esse episódio. Porque depois de virar mãe, eu também senti que eu passei a atender meus pacientes de forma diferente. Quando eu venho com uma paciente, assim... um pouco mais jovem, ou então madura que traz a mãe para acompanhar, né? Tem muitas mães que mantêm esse papel de amizade. E é muito legal, porque eu sei, atendendo esse paciente, que quem eu tenho que conquistar não é a paciente. Porque a paciente já me conhece pelo Instagram, já tem empatia comigo, já teve indicação, enfim. Ela escolheu estar na minha consulta, então ela meio que já me conhece. Agora é a mãe que eu tenho que... E naquela conversa do carro no retorno. Exato, é a mãe. E sabe como... E aí, o primeiro momento, eu ficava, né, olhando pra mãe, não sei o que, aquele negócio falando pra mãe... Mas aí eu vi que eu estava errada. Não é atendendo a mãe que eu vou conquistar a filha. Eu tenho que dar a minha atenção individualizada e entendendo muito empática, humana daquela paciente que a mãe vai gostar de mim. É imediato, é atendendo aquela criança da forma que eu atenderia minha filha, ou da forma que eu gostaria que minha filha fosse atendida por uma profissional. Dando o seu melhor, né? Que eu digo assim, dando o seu melhor. Exato. Aquela pessoa que tá ali, né? Que aquela mãe vai automaticamente gostar de mim. É impressionante. Vamos falar de dormir. Isso. A criança. Pronto, esse bebê, ele tem que dormir no berço, ou ele pode dormir com os pais, ou tem que dormir com os pais e não deve dormir no berço. E sobre dormir de bruço. É realmente... muito perigoso, vai morrer asfixiado. O que a ciência diz sobre dormir de bruço? Que minha mãe diz, coloca esse menino para dormir de bruço, que ele finalmente vai dormir a noite toda. Então. E aí depois vamos pro bico. Logo depois. Logo depois. Não percam. Tem duas coisas importantes que sempre falam. Consultoria de sono também fala muito. O bebê tem que dormir no máximo, iniciar o sono a partir das 8 horas. Eu não acredito nisso.
A criança precisa mostrar sinais de sono e começar o ciclo dela de sono noturno, né, no caso, de acordo com o padrão dele, o padrão familiar também. Às vezes a família toda está muito acordada naquele horário e só consegue adormecer. Mas, assim, a literatura diz que a melatonina realmente, para crianças e adolescentes, por volta das 21 horas já tem que estar dormindo. Estar dormindo, né? Então, você vai entrar numa rotina de sono um pouco antes disso. A recomendação para bebê pequeno é que até 3 meses ele fique no quarto com os pais. Certo? Ou a gente no quarto deles? Se for uma opção. Ele precisa estar acompanhado de uma pessoa... De um adulto. Um adulto. Aí, se tem um auxiliar de enfermagem, pode ser. Mas, assim, no quarto com os pais. Para a mãe também é muito bom, porque ela vai estar lá, o peito vai estar muito mais próximo, ela tem que levantar, se deslocar, é mais cômodo também. E pode ser num bercinho, um bercinho acoplado, um outro berço, né? E a cama compartilhada nessa fase de 3 meses é um risco muito grande. Muito grande, gente. Porque o sono é muito traiçoeiro. Então, a gente está cansado, a gente pode passar por cima do bebê e morre mesmo. Não tem, o bebê não consegue se desvencilhar daquilo, né? Ah, mas eu posso colocar ele no ninho. O ninho, se for mole, a Academia Americana de Pediatria não recomenda também. Assim como travesseiros, né? Osso de pelúcia, essas não, coisas. aqueles ninho mesmo que chama Moisés. Um Moisésinho, também você passa por cima. Então, poderia ser a bebê conforto. Tá. Eu dormi muito com minha filha assim, bebê conforto, eu, meu marido e ela virada pra gente, né? Já dormi algumas vezes assim. Né? E aí, ou no bercinho acoplado. Então, cama compartilhada com bebê pequeno, realmente é um risco muito grande. Dormir de bruços, o bebê, a gente não pode colocar ele de bruços. A gente coloca ele de bruços. Porque até o período em que ele não sabe rolar, a chance de acontecer a morte súbita é muito grande. Ninguém sabe por que ocorre a morte súbita. Mas o que se acredita é que existe uma compressão, quando o bebê está de bruços, existe alguma compressão de níveis arteriais em que tem uma parada cardíaca, o bebê. Que é onde ele está assim, né? O que se acredita. Então, a gente não pode colocar o nosso bebê de bruços, a não ser no momento que ele já está rolando. Então se ele decidiu ficar de bruço, tá ok. Se o bebê já rola, aquele rolamento 180, 360 graus, é a hora de você ficar tranquila. Então, assim, a gente não coloca o nosso filho de bruços, a não ser que a gente esteja assim gostosinho. A não ser que a gente esteja acordado. Essa situação do bebê ficar aqui, ele não tem esse retorno venoso. Porque ele não está contra uma superfície, dura. ele está aqui, né? E aí ele na verdade ele não tá de bruços, né? Você tá assim, ele tá sobre você e tá elevado. E tá elevado. Então a gente não recomenda, né, que o bebê seja colocado de bruços. Entendi. Aí quando ele rola, tipo 4 meses, aí às vezes tem neném que você bota assim de frente, ele mesmo vira, se aconchega e dorme. Com o Lucas foi assim. Continua. Ele voltou ele começou a girar. E eu não mexia. Isso. Também, mandei umas fotos pras primas. E aí, pode? Já tá tranquilo? Aí eu recebi o ok. E agora não pode ter nada solto no berço. Tá. Nada de pelúcia, nada de lençol. Travesseiro, lençol, nada. E aí eu vou continuar o gancho da morte súbita, que é uma coisa que deixa muito, né, as mães de primeira viagem, principalmente, muito assustadas, porque a literatura, e aí eu vou para a polêmica. A literatura fala também que o bico, a chupeta, poderia ser protetora da morte súbita. Me conte sobre isso, me conte mais. Infelizmente porque parece que o bebê, quando está nessa posição e ele mantém a sucção não nutritiva, essa questão vascular não acontece e o bebê provavelmente, mas ninguém tá aqui para poder correr nenhum risco disso. Na verdade, a gente não é contra bico. Vamos. Aí, vamos agora. Me conte aquela história que você me contou do menino no corredor e você entendeu para que serviu o bico. Exatamente. Eu quero ver. Porque eu sou contra bico. Eu vou advogar contra bico na minha família. Isso. Cada um com sua realidade. Mas eu vou dar os pontos porque eu sou contra bico. E aí eu vou dar os a favor, porque... E aí você, querido ouvinte, você escolhe o que você deveria fazer na sua família. Eu vou ficar no meio. Isso. Bico em inglês chama pacifier, né? Que chama pacificador. É um autocontrole. É o primeiro instrumento que pode ser usado para um autocontrole. O bebê pode chupar o dedo, o bebê pode cheirar um pano. Todo mundo precisa ter uma cangalha para poder ficar feliz? Não, mas algumas pessoas precisam, né?
Então, eu não sou a favor de você introduzir o bico para a criança só se acalmar com o bico, para a criança dormir de bico, porque dormir de bico, gente, é a desastre da vida, porque quando ele perde o bico, ele não acha o bico, aí você acorda porque ele não perdeu o bico. Então, assim, é uma coisa para acalmar, para dar aquele tempo de você lavar o cabelo. Mas um bebê até 1 mês de vida não deve ser oferecido bico. Porque se você der o bico para cima até 1 mês de vida, enquanto ele ainda não fez o ciclo dele de fome e saciedade, ele termina não ganhando peso, porque ele fica lá, pacifier, fica resiliente, com a sucção não nutritiva, dorme muito mais, você dorme junto e não leva seu filho ao seio. Então, corre o risco desse bebê entrar num ciclo de que ele não vai ganhar peso, né? Correr um risco realmente grande em relação a isso. Passados os 30 dias, se a família tem essa necessidade, a gente tem que escolher um bico bom, um bico caro. O mais caro da farmácia. Que foi assim que eu falei para a conselho. O mais caro da farmácia, de acordo com a idade da criança, vai trocando o bico e você sabe que horas você vai tirar. Bico é melhor do que dedo. Eu sou dessa filosofia. Agora, eu não prescrevo bico. Isso. Quando vem pra mim, eu falo, ó, bico tem a hora certa de botar e a hora certa de tirar. Não deixe seu filho dormir com bico, porque você vai virar uma escrava do bico, né? Então, assim, eu não sou nem contra, nem a favor. Eu só tenho os períodos em que eu falo assim, cara, não dá mais. 2 anos a gente tem que tirar. Agora, essa história do bico que eu fui contei na consulta, que eu vivi na residência. Gente, essa história é incrível. Eu era residente de pediatria e aí eu tinha perdido um paciente, né? Foi o primeiro paciente que eu perdi, né? Faleceu o paciente e eu me desesperei com aquela coisa de me sentir culpada, achei que faltei fazer alguma coisa. E eu fiz aquele choro de novela, sabe? Aquele choro que você arrasta na parede. Eu desço assim na parede, chorando muito. Aí chegou um outro paciente meu que eu acompanhava na residência, pequenininho, com 2 anos, e me ofereceu o bubu. Então, titia. Gente, eu fiquei tão emocionada quando ela me Tipo contou assim, isso. comigo super funciona, cara. Tenta, né? Tenta. Que empatia dessa criança. 2 anos, amiga. Tipo assim, isso aqui funciona comigo quando eu tô chorando, toma. Essa sua história me lembrou um segundo tema que eu queria trazer pra você, que o bico... Eu acho que a gente chegou a um consenso, assim, que é escolha familiar. Você sabe os riscos, sabe os benefícios. E a gente escolha orienta. E assuma. A gente permeia E permeia a orientação. Sabe uma coisa que eu não acho que seja escolha familiar, a não ser que realmente não tenha outra opção no mundo, no universo, uma questão de, tipo, extrema pobreza mesmo, não tem disponibilidade de mais ninguém cuidar de sua criança, é tela antes de 1 ano, antes de 1 ano e meio, gente. Tela é, assim, Não, é muito ruim para formação neuropsíquica, motora, funcional, espiritual, o que quer que seja daquela criança, gente. De música, né? Gente, telas, eles vieram para ficar. As telas vieram para nossa realidade. Eu tô com 1, eu tô com 2 ali. Todo mundo tem suas telas, é muito disponível. Exatamente. E é muito comum as crianças terem esse acesso fácil a telas em momentos de tédio, de irritação, de restaurante com os pais, ou final de semana, eu mesmo não sei. Com privação de pai, com privação de pais. É privação de pais, né, quando os pais não estão presentes. Mas a questão das telas, que aí você vai me dizer com mais propriedade, Carol, ela é recomendada que não tenha tela até 18 meses, isso mesmo, né? 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento baseado na Academia Americana de Pediatria, que é 2 anos de idade, é 0 tela. Zero tela, zero celular. Televisão 0 também. 0 galinha pintadinha. 0 pepa subversiva. Não conseguimos, né? A maioria das vezes a gente não consegue, assim, ficar 0, 0, 0. Algumas famílias realmente não conseguem, mas é o que a gente recomenda, inclusive nas escolas. O que acontece? Obrigada por trazer o tema. Minha filha foi para a escolinha com 1 ano de idade, né? Creche escola. Na saída, você pode buscar seu filho até 6 horas da tarde. Mas as atividades terminam 4h40. Entre 4h40 até 18 horas, a última criança que vai sair, porque o pai sai do pontão correndo para pegar, a criança está muito televisão lá. Né? Nossa. Então, porque não tem entretenimento mais essa hora, né? Só tem 2. Eram 20 babás e agora só ficam 2 com essa galera que vai sair remanescente. Então, assim, a gente precisa... É uma batalha pesada que a gente tem que ter. Isso são coisas chocantes. Isso não é nova também, porque na nossa época a gente não tinha celular. Exato, não tinha celular, mas tinha TV. Exatamente. O dia inteiro.
Só que a gente não tinha acesso quando era pequenininho demais, né? A gente não tinha, a gente era maior. A gente era maior, não tinha nem programa pra gente. É diferente, e eu vou te dizer com dados, porque eu gosto dos dados. Ela é. Vou trazer os dados. É diferente, porque em 2020 saiu uma pesquisa mostrando que a geração Z, a última geração, foi a primeira geração com QI inferior à geração anterior. Ou seja, dos pais. Ou seja, dos pais, ou seja, a gente, né? Que é o milênio, sempre a depois gente geração Z. estuda. Porque desde o século XX, que vem fazendo esses estudos com QI, gente e o vem QI evolução. tem muita crítica. Mas o QI, esse teste de QI, ele é adaptado por gerações, ele não é o mesmo. Então, o que seus pais fizeram é diferente do que a gente faz. Então, ele é muito moldado pela sociedade, é dinâmico. E mostrou-se que a geração Z tem um QI realmente menor do que a geração anterior. Isso em vários países, não foi um estudo só. Já tem estudo na Dinamarca, já tem estudo na França, na Noruega. Inclusive países desenvolvidos. Exatamente. Imagine a gente aqui subdesenvolvido, que não tem alimentação adequada, que tem anemia por deficiência de ferro. Desde a puxando gravidez. pela minha sardinha. Poxa. Né, deficiências nutricionais terríveis. Diversas. E com tela. Então a gente nunca vai sair de ser subdesenvolvido ou em desenvolvimento. E a tela, ela aciona os mesmos níveis de felicidade, de euforia. De uma droga. De uma droga. Já foi mostrado que tem o mesmo nível de liberação de dopamina de acho que são 20 minutos de TikTok ou alguma rede social, equivalentes a uma máquina de caça-níquel. Então, você está dando esse vício, você está introduzindo a rotina dessa criança um vício desde muito cedo. Ela não é capaz de lidar com aquilo. Não é capaz. E você vê isso na pele a qualquer momento que tenta tirar a tela da criança. Isso. Eu falo que não deve ter, mas enfim. Eu sou gente, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal. Eu dei tela para minha filha antes do tempo que eu gostaria de dar por diversas necessidades. Eu também. Por mim, todos nós. A gente passa por Às necessidades vezes também. o desenho da mão já acabou e é isso. E é isso, gente. E também a gente vai fazer a maternidade que é a maternidade possível. Que é o melhor que você pode fazer naquele momento com as informações e a estrutura que você tem. Eu fiz uma coisa lá no meu consultório, para algumas famílias-chave, eu botei uma caixinha, bota seu celular aqui. Porque os pais também, às vezes, não estão participando da consulta. Claro! E aí, você fica no celular, né? E assim, a maioria das vezes é assim, a mãe comigo e o pai no celular. E aí o menino também já no tédio. Olha que o consultório o meu lá, né? Tem muito brinquedo, tem uma cozinha dentro, não sei o que, tem um monte de jogo, nananã. E eu fico tentando, vamos jogar, vamos, nananã. Mas mesmo assim, tem uma hora, que a consulta dura uma hora, tem um momento em que... Uma hora sim, viu, gente? 2 horas. Depende aí das dúvidas. Depende também da minha vontade de conversar. Aí vem e aí fica aquela família toda voltada para aquilo ali, uma coisa impressionante, né? E assim, gente, eu adoro estudar, como todo mundo já sabe também, mas eu estudo temas diversos. Então, enfim, estou fazendo meu curso de filosofia, isso, do zero. E uma das coisas que se fala muito sobre essa questão do intelecto, da inteligência, do QI, é o estímulo às atividades, né? Realmente de neurodesenvolvimento. Exatamente. Então, por exemplo, gente, eu vou ser muito honesta, eu nunca brinquei com crianças, ok? Não tinha paciência, enfim, eu estava em outro planeta. Quando eu tive meus filhos, e eu levei isso para Carol, e levei isso para as fonos, enfim, para todo mundo, eu não sei brincar. E aí, posso ser honesta, eu baixei aplicativo mesmo. Eu passo hoje em dia para os pacientes, baixei aplicativo para me ensinar a brincar com meus bebês, porque brincar, ler... ter uma vida intelectual, e intelectual, gente, não é voltada ser nerd, para mas eles. É voltada para eles, é importante. Então, eu fiz a assinatura de livrinho que minha pediatra mandou. Eu fiz aí a assinatura desse trem aí que eu mando minhas pacientes fazerem desde a gravidez, para já se habituar. Ter um horário mesmo do bebezinho, para que você tenha aquela interação. Horário de qualidade. Um horário de qualidade. Já são 15 minutos. Mas o bebê ele só consegue aprender a atenção dele por 5 minutos, gente. Deu além de 5 um bebê, ele já tá em outra Nárnia. Até a gente, né? Até a gente. Então, nas telas. E aí, legal desse curso de filosofia que eu estou fazendo agora, que é para adultos, ele falou assim, você tem filhos, né? Porque a pessoa que faz o curso, ele falou assim, eu tenho 4 filhos e quanto mandar aí eu vou ter. E aí todo mundo pergunta, mas e que horas então você estuda e você faz com que seus filhos estudem para que eles mantenham a inteligência? Ele fala, inteligência não é só algo genético adquirido, é algo estudar, é algo que você contínuo, estimula. né? E aí você falou assim, vamos estimular a inteligência. O dia inteiro na tela, eu entendo que a gente pode precisar,
Mas eu acho que a gente precisa também, a gente adulto, largar a tela, a gente adulto, ler livros, ou ler o Kindle, né? Eu mesmo sou apaixonada pelo Kindle, né? Pra mim, assim... Ainda não me apaixonei por ele, não. Eu gosto do livro. Eu também, eu gosto de pegar nas páginas, ver que as páginas estão passando, tá faltando um pouquinho de livro. Angústia. Eu gosto, eu sou bem nerd, eu adoro ler. Minha casa é uma estante, assim, eu quis botar minha sala toda cheia de livro. Fala, estante que é uma de coisa livros. que eu e Edu, a gente gosta muito, e a Alice sempre lê com a gente. Isso. É uma coisa que a gente faz com muito prazer. Aí tem que ver o que dá prazer pra cada família. Exato. Pra gente sentar na poltrona que a gente colocou do lado da nossa estante de livros, tal. Aquilo é muito prazeroso. Agora, uma coisa que eu descobri recentemente que também funciona bastante em questão de estimular a curiosidade, o intelecto, tal, que eu tenho feito com a Alice intuitivamente, mas eu tenho visto que tá legal. Você chega num lugar novo, um restaurante, ou qualquer lugar que ela nunca foi, enfim, e é um lugar mais de adulto, que não tem tanto estímulo óbvio para criança, não tem um escorregador ali para ela descer. Uma coisa que eu falo para ela é: vamos explorar? Aí eu pego na mão dela e vou explorando o lugar. Eu vejo, sei lá, uma pintura aqui do lado, uma planta, muito legal. X. Eu exploro o ambiente, acho uma pedrinha. E é nesse momento que a gente vê como a gente precisa de pouco para poder prender a atenção de uma a criatividade. criança. Vai muita criatividade. Às vezes é coisa simples. Eu tava E a tela tira isso. A tela tira experiências. Sim. Então a tela prejudica o sono, porque aquela luzinha azul, ela prejudica a produção de melatonina, né? E você tem muito estímulo. Vai prejudicar aquilo que a gente já falou da interação social, porque você está tendo informação passiva ali vindo para você não está dialogando com aquele personagem, então isso prejudica bastante, prejudica a... como é que eu posso falar isso? A criança fica mais ansiosa, porque ela é mais... extremamente estressada. Estressada. Isso. E assim, a gente foi criado tendo pesquisar em enciclopédia, né? Na Barça. Na Barça, Delta La Russe. E aí, o que eu vejo, que eu fico triste, como minha filha está no 6º ano, agora, o 6º ano é o 5º ano nosso antigo, que era quando a gente tinha as matérias, né, separadas, geografia, matemática, história e tal. E eu percebo a falta de curiosidade. Poxa, eu ia falar isso agora, gente. Isso é muito triste. Falta de curiosidade. Né? De você aplicar o que você está aprendendo na escola, na sua vida. Né? A gente viajou de avião agora, aí a gente recebeu aquele lanche terrível. Né? Aí veio um snackzinho todo inflado, né? Que estoura, assim. Aí meu marido começou a perguntar para ela: você sabe por que tá assim? A questão da pressão. Ela não quer saber, não. E olha que eu considero minha filha extremamente inteligente. Ela foi muito leitora, pequenininha, e parou de ler. Agora ela está lendo forçado as coisas que são da escola. E a escola ainda vem com uma coisa muito grave que a gente estava conversando antes. De filosofia que ele fala isso. Ele fala assim, não sigam somente... A criança, ela tem que ter o hábito da leitura ou da música, do que quer que seja, para sempre. Para sempre. Ela vai usar isso para a vida. Para sempre, para sempre. E a escola? A escola vem usando, por conta da modernidade mesmo, e foi pela pandemia veio para ficar, muito recurso eletrônico para essas crianças, né? Sim. Mas assim, por exemplo, a escola da minha filha, que é uma escola excelente, ótima, só que tem uma árvore de livros, que é uma plataforma de livros. Todos os livros lá. Ótimo, é tipo um Kindle que você consegue pegar, e aí eles trabalham aqueles livros ali, só que eu fico incomodada, eu falo assim, poxa, por que eles não podiam indicar um livro pra gente comprar de novo? Tem 3 para o ano inteiro. Antigamente eram 11 ou 12, os paradidáticos. Os paradidáticos, agora são 3 para o ano todo, o restante tudo é na árvore de livros. Então, assim, ela tem que ler aquele livro, vai ficar na tela. Não tem opção, né? E uma coisa sou eu, adulta, ler um Kindle, que já passei a vida inteira lendo no livro e que eu sei que qualquer coisa eu compro no livro físico, eu vou comprar. Outra coisa é você já ensinar a criança, eu acho. E aí eles ficam, vai jogar, vai falar com um colega, não sei o quê, né? E aí é muito não tempo tem de tela. Maturidade, né? Não tem maturidade. As escolas têm trazido muito a parte do... O que tem chamado a atenção, assim, é que todas as escolas agora são bilíngues, né? Sim. Tem que ser bilíngue. Traga aí, porque ela é multilíngue, tá, gente? Não, assim, eu acho que gera uma grande confusão do que traz de benefício o bilinguismo, né? Obrigada. Tem muita gente que acha que o bilinguismo é para você ser um trabalhador multinacional, você vai crescer e vai ser um CEO da, sei lá, Netherlands, em qualquer lugar, todo trabalho digital, o pessoal acha que é isso.
Só que o bilinguismo, que ele entra assim como música clássica, qual é o benefício? Mas especificamente do bilinguismo. Ele vai atuar na neuroplasticidade infantil, que é maior até 1 ano, até 4 anos de idade, mas principalmente de 1 a 2 anos. É o maior tempo. Quando tem o desenvolvimento dos neurônios e várias sinapses acontecendo naquele momento. Então, se você tem ali, vamos lá, uma informação óbvia. Você tem um copo. E aí você tem uma língua português, você tem copo para essa palavra. Se você tem outra língua em inglês, você tem glass ou cup. Aí se você tem uma outra língua, você tem o francês. E aí você tem o espanhol, você tem o africano. Aí você tem várias línguas, você tem várias conexões, vários sinais para aquele mesmo objeto. E isso vai estimular a neuroplasticidade. E a flexibilidade, né? A flexibilidade de tudo da vida. Então, quando a gente, às vezes as pessoas colocam, como você falou, pensando numa coisa não óbvia, né? Que é para o trabalho, etc. Mas é pra vida. É para a vida. Né? Agora as pessoas, essa coisa, a gente sempre procurou a escola bilíngue e minha filha mesmo, ela tem muito dom, né? Com línguas, ela fala super bem inglês, ela faz o aplicativo que a gente tem, né? Aquele Duolingo, ela tá aprendendo japonês. Olha que massa. E o japonês é traduzido para inglês, ou seja, ela já tem inglês. Com 9 anos, com 11 anos. E o inglês dela é muito bom, realmente. O japonês é e aí ela faz... Por quê? Meu irmão mais velho mora no Japão, ele é louca por mangá. Então, aí a gente já vai... Aí eu tenho que pegar o livro, o mangá, para poder trazer ela para a literatura, né? Sim. Então, assim, ela é louca para conhecer o Japão. Então, aí ela vai. Isso é o benefício, mas a gente também tem que dosar. Até isso a gente tem que dosar. Porque o próprio Duolingo bota desafios de quanto tempo você vai ficar para poder fazer todas aquelas atividades naquele dia. Nossa. Aí você você fica na piração. Que estimula, de certa forma. Né? Mas aí você fica numa piração. Então tem que realmente dosar. Nós vamos falar das avós? Vamos. Adorei. Vamos puxar. E aí, os avós participam ou não podem participar das crianças? Porque quem fala, tem muita gente que fala, né? Que avô é feito para estragar. Pra estragar. A avó é mesmo feito para estragar ou ajuda? É mãe com mel. A avó é mãe com mel. Mas sem brincadeira, existe muita gente que advoga que os avós não devem participar da criação das crianças justamente por essas brincadeiras que se faz, né? De que eles atrapalham, que não respeitam o zero açúcar, não respeitam o zero telas, não respeitam o não pode colo a todo momento. Então, assim, tem muitas famílias... Ou dão colo, né? Enfim. Tem muitas famílias que escolheram não trazer os avós maternos ou paternos para a criação dos filhos. O que você vê na sua prática, Carol? E aí depois eu vou trazer o que eu penso. Você acha que os avós eles têm um papel importante, secundário, diferente na criação das crianças? Depende muito da família, né? Então, assim, tem famílias que contam com os avós para poder os pais irem trabalhar. Apoio, né? Às vezes só tem essa pessoa, às vezes não tem condição de ter uma funcionária, e aí eu levo para casa da minha mãe para passar o dia para eu trabalhar, depois eu volto. É minha mãe o meu pai que vai levar para a escola, que vai buscar, porque eu saio às 5 da manhã, que eu trabalho no polo petroquímico. Então, assim, às vezes a logística com o avô é uma coisa necessária. Agora, a educação já é diferente. Então, assim, dependendo da família, se eu delego para a minha mãe, que ela vai levar e vai buscar, e dia de sexta-feira ela pega para almoçar e dá um sorvete para ele, ela está sendo a avó dentro da logística. A outra coisa meu filho está com uma questão na escola. Sim. Quem tem que resolver são os pais. Porque essa educação tem que vir dos pais. O avô, ele é mel, a avó é mãe com mel. Defensor dos errados. Ele vai ser defensor, né? Então, ele não vai conseguir trabalhar isso. E, assim, é uma delícia ser avô. Sim, né? Então, deixa ele viver a delícia. Eu acho que não é justo com os avós. Perfeito. Eles participarem da educação dessa forma. Porque eles já educaram a gente, já passaram por isso, já se aposentaram, trabalharam pra caramba. Já perderam a noite, entendeu? Já erraram, já acertaram. Então, assim, se for uma coisa para facilitar a nossa vida, eu e meu marido, a gente precisa ir um jantar fora, ficar com o vovô, fazer uma festa do pijama. Não é participar da educação. Sim. Isso. É participar da logística e da delícia de ser avô e avó. Mas o que fazer quando esses avós são a rede de apoio diária? Quando é a rede de apoio diária, eu acho que do mesmo jeito. Você fala assim, mãe, se aconteceu alguma coisa, pai, se aconteceu alguma coisa assim, fale comigo antes, que aí eu permeio a situação. Eu acho que isso é mais saudável. Também acho. Menos pesado
para os avós do que você dizer assim, não, o que você fizer, eu acato. Sim. É transferir a responsabilidade, né? Eu acho, transferir a E responsabilidade. não só transferir a responsabilidade, mas aí você vai ter um pequeno estranho dentro de casa, né? Então, muitas E às vezes a criança muda realmente de comportamento, né? muda e você tem um pequeno estranho, porque com vovó pode, que eu digo que é uma criação esquizofrênica. Porque aí a mãe é megera, porque ela bota a ordem, o pai... Já somos a maga patológica Maga no patológica primeiro dia de todo vida mundo, do bebê. primeiro dia de vida. E aí a vovó, que tá ali todos os dias, né, é a defensora dos errados. Eu sempre advogo que o bom papo, antes das coisas Conversar acontecerem... antes. Então, gente, vô e vó podem ser rede de apoio. Eles estão ali prontos para isso, mas defina limites. Eu Como acho o pessoal me importantíssimo. pergunta, mas minha mãe vai passar o dia todo aqui. Eu falei, defina limites. Defina o que você gostaria que ela fizesse para você. Diga como ela pode te ajudar, porque ela tá pronta, mas ela vai ajudar do jeito que ela sabe. Se do jeito que ela sabe não lhe agrada, por questões da sua família, do seu marido, dá limite. Diga que, mamãe, eu queria que você viesse aqui à tarde, depois do almoço, mas eu queria que você ficasse com o meu filho no colo para eu dormir. E aí a gente tem aquele extremo, né, das mulheres que dizem assim, não quero a ajuda dos meus pais, né? Eu acho que a gente está vivendo a era dos extremos, né? É muito. Sim. E da a humanidade falta está adoecida, e né? da falta de conversa. Como assim? Eu não consigo conversar com minha mãe para dizer a ela os meus limites. Então vamos lá, a gente fazer terapia para saber os seus limites. Agora tem as relações também que a gente não sabe, né? As histórias. Tem mãe, tem pessoas, não, eu tô as falando de pessoas pessoas podem... que conseguem se relacionar. Não tô falando das pessoas inimigas, adoecidas, etc. Mas tô falando das pessoas que conseguem, né? Às vezes a pessoa ali tem uma relação boa com a mãe, mas ela, não, porque minha mãe vai trabalhar. De jeito nenhum, não só de jeito piora. Nenhum, só piora. Falou, você já bateu um papo com ela e deu um limite? Diz assim, olha, mãe, isso aqui me incomoda um pouco. Será que a gente podia fazer isso? E eu acho que privar a convivência do avô e da avó, eu acho uma crueldade. Sim. Porque eu acho uma delícia maravilhoso, poder ser avô e avó. Meus pais são avós de 8 netos. E meus pais, eles curtem esses netos, nossa, assim, curtir, demais. Com saúde. E trazem os valores deles. Não, o papel de avô é diferente do papel de pai. É isso que a gente chegou à conclusão. Mas o que eu trouxe essa temática do avô pra gente trazer, porque tem uma teoria que é a teoria da avó, que é do crescimento da sociedade como os homens da caverna, mulheres e homens da caverna, que especula-se, né, estuda-se que as avós eram responsáveis pela criação dos filhos para poder que aquelas mulheres saíssem para trabalhar, para caçar, fossem para plantar, para engravidar novamente, e aí proliferar dentro daquela comunidade. Então, e para passar a ciência, a sabedoria daquela comunidade. Exatamente. Daquele fazer, Isso né? a gente vê em várias comunidades, comunidades indígenas. Do respeito, né? Do respeito da matriarca. É sobre isso. E aí essa teoria diz que foram as avós que ficavam em casa para poder cuidar da criança. E como é importante a gente respeitar esse papel. E eu acho que uma coisa muito importante da gente trazer aqui, até meio que para encerrar essa conversa que está tão gostosa, a gente falaria sobre isso o tempo todo, é um pouco da diminuição do peso da culpa materna. Porque a gente tenta fazer tudo perfeito, claro, são nossos entes mais preciosos, né? Nossos filhos. O que é que a gente não faria pelos nossos filhos? E tem muitas coisas, informações que nos são bombardeadas de que se não for dessa forma, não vale. Não é o certo, troféu mãe de merda pra você, se você não conseguir fazer tudo isso. E assim, o que cabe nessa família? O que é possível para essa família fazer que não vai trazer, claro, malefícios para aquela criança, né? Maternidade possível, equilibrada. Eu acho que a maternidade, essa questão da culpa, é uma coisa realmente de muito peso, né? E assim, contudo, por exemplo, eu vou dar exemplo meu, né? Que estou aqui, sendo entrevistada por vocês. Nós também vamos falar sobre isso. Quando eu tive minha filha, que eu voltei a trabalhar, eu me senti muito mal, né? Eu era preceptora da residência lá do Martagão de Esteira, meu ambulatório terminava às 7 da noite, eu discutindo artigo. Quando eu tive minha filha, que eu voltei, quando começava a entardecer, me dava um desespero. Aí eu falei, gente, eu nunca mais vou ser a mesma médica que eu era antes, porque agora os residentes esperam de mim aquilo que eu era, eu não tenho condição de ser. Porque eu vou atravessar a cidade para ver minha filha, preciso ver minha filha, acordada, tenho que dar de mamar, sabe aquela coisa assim? E eu fiquei desesperada em relação à minha profissão, porque eu falei, nunca mais vou ser a mesma pessoa, eu tive que fazer terapia mesmo, né? E a culpa
de deixar ela para o trabalho. Aí eu comecei a trocar. Não fazia atividade física, parei de ler. Porque todo o meu outro tempo tinha que ser com ela. Sim. Eu sabia aquela coisa do tempo de qualidade, sabia tudo isso. Mas eu não conseguia. Eu deixei tudo de lado para ficar 100% com ela ou no trabalho. É porque são muitos pratos que a gente carrega. E a gente tem que derrubar alguns. Tem que derrubar alguns pratos não são lousas chinesas. Alguns pratos não são importantes. Voltem lá 2 episódios, a gente fala bem sobre isso. Vamos derrubar esses pratos. O que é importante para você? Tá com seu filho, ela acordada. E você também tem que estar bem. Tem que estar bem, saudável, cuidar-se. É muito importante você. cuidar de quem cuida, né? Você devota Isso. tudo aquilo para aquele ser. Mas se você não estiver bem, sua máscara de oxigênio não estiver bem acoplada, você não consegue botar a máscara do outro. Exatamente. É óbvio. E puxando o gancho de novo, né, para o curso de filosofia, eu achei fantástico, porque ele fala sobre isso, né? Então, quando você pensa e fala assim, todo mundo pensa na vida intelectual, mas a primeira parte da vida intelectual é você cuidar de si mesmo. Com certeza. Você ter autorresponsabilidade, porque assim você vai conseguir ter responsabilidade com o outro. Você vai conseguir se amando, cuidando do seu templo. E ele fala, né, o templo, a mente, o corpo, o espírito. Então, ele fala, né? Eu achei muito legal isso, porque tá faltando isso um pouquinho agora. Como você falou. A conta chega, né? A conta chega. Então, eu estava tão nós. devotada para ela e para o trabalho que eu me esqueci de coisas que eu gostava de fazer, né? Então, gente, assim, quase todas as mulheres passam por essas dúvidas após a maternidade, né? Do que é prioritário, do que eu vou fazer. Mas, assim, sempre pensem na máscara de oxigênio que Duda trouxe. Então, quando o avião tá caindo, e a maternidade é um avião em queda. O tempo todo. Ponto. O tempo todo. Às vezes ele plana um pouquinho. De vez em quando sobe, mas normalmente... É uma turbulência. Caindo Até quando quando sobe. sobe. Até quando sobe é balançando. Então, o oxigênio é nosso. Primeiro é nosso. A primeira comida da casa é a nossa, tá? Se alguém tiver que fazer exercício físico, sou eu, né? Se alguém tiver que ter 30 minutos Isso não é de ser sono, egoísta, né? Não é pensar menos difícil. no E tem que ficar filho. pensando nisso o tempo todo. Vai na frente do espelho e aí fala assim, eu tenho que cuidar de mim. E porque parece, tenho que... e porque parece também que a maternidade na atualidade está associada a sacrifício. Se não for sacrificante para a mulher, se não sangrar o peito, se não cair o mamilo, Não vale. não vale. Não é assim, né? Se não tiver estria pra caramba, celulite pra caramba. Isso, né? Se o cabelo não cair com 3 meses também, né? Alguma coisa de errado você está fazendo. Você está Não fazendo. é sobre isso, gente, é para ser leve. É para ser E leve. que bom que a gente tem boas pessoas trabalhando para trazer informações de qualidade, como Carol. Muito obrigada, Ai, eu tô Carol, tão por feliz. essas informações Amei. todas. Vamos encerrar só com queima-roupa. 3 dicas valiosíssimas que Carol vai nos dar. 3 dicas positivas de que você sentiu que, tanto na sua experiência como na experiência de outras famílias, que foram cruciais para aquele bebê recém-chegado, a estrutura familiar para aquele bebê recém-chegado, e 3 coisas que você não faria de jeito nenhum. E aí depois eu e a Drica vamos falar uma cada, uma coisa boa e uma coisa ruim, como mães não tão experts, mas mães também que têm filhos vivos. Tá todo mundo bem, obrigada. Então, peraí, 3 coisas que eu acho fundamentais, assim, na maternidade. Eu acho que se empoderar de conhecimento. Eu acho que você lê bastante, não ficar perguntando como foi com você, ler, né? Se empoderar de conhecimento e chamar aquele profissional que você escolheu para poder cuidar de você e confiar nele, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A outra coisa é, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né? Eu acho que a gente está muito nessa coisa de todo mundo tem que andar no mesmo tempo, todo mundo tem que engatear no mesmo tempo, todo mundo tem que falar no mesmo tempo, tem que passar no vestibular no mesmo tempo, entrar no vestibular, nem vestibular não existe mais, mas tem que entrar na faculdade no mesmo tempo, não. Cada um tem seu tempo. E a gente precisa estar bem atento a isso. Então, assim, a gente fica fazendo essas comparações. Então, assim, na maternidade, fazer comparação é cruel demais. 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 E A não gente ajuda em não nada. tem a família de Doriana
da propaganda da Oriana. Então, assim, não comparar, né? Viver o que você tem, o que é para você, o que veio para você, as suas possibilidades, né? Contar com a imprevisibilidade da vida. Contar com a imprevisibilidade também, acho que é super importante. Eu acho que não comparar, se empoderar de conhecimento, né? Assim, saber as coisas que estão fazendo. Tem muita coisa na mídia que é legal e tem muita coisa que não é legal, né? Eu acho importante isso. E em relação especificamente a bebezinho, você vai dar conta. A gente sempre dá conta. Que lindo. Né? Que lindo. Vá, Drica, vai você. Eu acho que uma coisa fundamental da maternidade é aprender a viver em comunidade e aceitar ajuda. As mulheres, elas estão se isolando, né, nos casais, principalmente na nossa vida citadina, né, na vida da cidade. Então, os casais, eles se isolam e eles implodem. Porque o cuidado com uma criança, pelo menos nos primeiros 2 anos, ok? 2 anos, é exaustivo e precisa intenso. ser intenso. Então, contar com a rede de apoio, que muitas vezes não vai ser familiar, tá? Entendendo que nossas mães são modernas. Minha mãe tem, enfim, né, setentona aí. Ela malha, ela faz rumba, zumba, ela planta árvore na rua, é uma pessoa intelectualmente ativa, cuida da casa dela. Então, de contar com a rede de apoio, gente, que seja possível e viável. Viável. Né? Viável, né? Então, não pense que, mas eu vou fazer o quê com o bebê em casa? Cuidar do bebê, gente, ponto. E se cuidar o máximo, né, para não perder Dorme quando ele dorme. A dica que eu dou, primordial, é construa uma rede de apoio, pelo menos por 1 ano. Organize. Minha mãe me disse que vai dar apoio. Qual é o apoio que ela vai dar? Ela vai cozinhar todos os dias? Defina o papel. Eu acho que uma dica boa que eu gostaria de dar para uma mãe de primeira viagem é, de primeira, inclua o seu parceiro. Perfeito. Não queira... Quando possível. Não queira abraçar tudo, sabe? Tem papéis que o pai vai fazer melhor até do que você, até porque você vai estar cansada, né, meu bem? Você vai estar um uó. Então, assim, se você puder dividir desde o início, não é só por você, é por ele também, ou por ela, enfim, todas as famílias estão aí. Inclua o parceiro, a parceira naquele momento. É no banho, é no ninar, é na alimentação, na introdução alimentar. Tem vários papéis. Tem um dia de 24 horas inteiras de papéis cansativos para a gente escolher qual papel vai ser melhor para aquele seu parceiro. Então, inclua. Desde o primeiro momento, desde a primeira hora de vida, inclua. E uma coisa que eu acho que eu daria uma dica sobre não fazer... Você não precisa ter o enxoval todo comprado no momento que a criança nasce. Obrigada. Porque temos Mercado Livre, Amazon, temos tanta coisa que entrega em casa, doações. A gente tem, né, o balaio ali do mercado. Tem muitas opções de coisas que vêm. A farmácia, elas vêm a você em questão de 2 a 3 dias. Falo isso muito. Falo, gente, enxoval de menino é pros 3 primeiros meses. Ponto. Sim. Depois foi. E também enxuto, porque às vezes compra coisas absurdas. Aí pergunta, né? doutora, se ela dá uma sugestão? Eu falei, eu sou muito minimalista, então eu não sou a pessoa. Eu tenho uma lista minimalista que eu dou. Eu fiz uma lista minimalista, mas ela é muito minimalista, porque é baseada no meu minimalista, que eu digo assim, gente, a farmácia é 24 horas. Tem o balaio, entendeu? Vou fazer a propaganda aqui de graça do Sans Club. Então, tinha lá o balaio, que quando o menino tava com frio, vai ali no balaio, compra um negócio daquele, né? Sim. E o shopping aberto e, bem, enfim, gente, Amazon, Mercado Livre. Acho que essa dica vai para todos. Vai, gostei muito. Carol, muito obrigada. Ai, gente, que delícia. Eu tô tão feliz porque eu estou aqui com vocês, sabe? Ai, foi bom demais. Muito bom. E eu tô tanta história na minha cabeça aqui. Não dá tempo, não dá tempo. Não se preocupe, você virá em outras histórias. Vamos pensar. Vocês querem a parte 2, tá certo? Porque a gente vai chamar Carol de novo. Tem tema para falar. Carol, conta para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, onde é que você tá nas redes sociais. Minha rede social, meu Instagram é Carol Freire Ped. Né? Eu atendo pediatria e hematologia pediátrica. Eu atendo na minha clínica que chama Nutri e Ped, que é na Paralela, na clínica Humaninhos e na Iluminari.
Roubei ela pra mim. Esperta. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. A conversa maravilhosa não termina aqui. Deixem seus comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder a todos os comentários que vocês deixarem. Avaliem a gente com 5 estrelas, se possível. Claro. Sigam a gente também nas redes todas, né? YouTube, Spotify, Deezer, Instagram. E lembrem, mulheres, vocês podem tudo! E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!